Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto extremamente interessante, extremamente importante para você que desempenha a função de gestor de riscos, para você que de repente tem uma empresa que quer fazer a adequada gestão dos riscos, né? Então nós falaremos hoje um pouquinho sobre o que é análise de risco, o que é avaliação de risco, o que é o tratamento de um risco, né? Como eu faço isso, o que eu preciso observar para o adequado tratamento dos riscos. E nós vamos falar de algo extremamente importante que alguns profissionais, algumas empresas acabam deixando de lado, que é o monitoramento dos riscos, né? De nada adianta você eliminar ou até mesmo controlar os riscos se você não os monitora. Daqui a um tempo, a probabilidade de eventos que possam atingir a imagem da instituição, da corporação, da organização na qual você pertence é muito grande. Então vamos dar uma olhadinha o que a ISO 31000 estabelece aí como análise de riscos, avaliação, tratamento e monitoramento, né? Bom, pessoal, análise de riscos, primeira coisa que eu preciso observar é a compreensão dos riscos, né? É a compreensão dos riscos. É o início para a avaliação e a tomada de decisão. Quando eu falo desses dois pontos, é algo extremamente importante eu desenvolver constantemente, né? Desenvolver e aprimorar a capacidade de identificar as vulnerabilidades. Ótimo, isso aqui é na fase de identificação dos riscos. Mas, pessoal, eu preciso fazer o que com essa identificação de vulnerabilidades? Eu preciso desenvolver a capacidade de compreender, aprimorar a capacidade de compreender dentro daquela organização o que aquele risco pode ensejar na atividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, pessoal, que tem muitos profissionais que têm uma excepcional capacidade de identificar risco. Olha, a probabilidade de um evento que atinja aqui a segurança desse perímetro naquele ponto, olha, o risco ali é alto. Tá, mas por que isso é alto? Você precisa trazer todos os argumentos para que haja a adequada tomada de decisão entre classificar aquele risco como mais alto ou mais baixo. Então, é o primeiro ponto onde vai existir uma tomada de decisão. Você vai identificar tudo. Agora, como vai classificá-los, aí é onde é importante esse desenvolvimento e esse aprimoramento de identificar riscos, mas também de enxergar dentro da organização a atividade que ela desenvolve. Realmente aquilo pode acontecer na magnitude na qual eu estou achando que vai acontecer? Para isso, pessoal, é muito importante conhecer o contexto da organização, entender como ela trabalha, entender a política de gestão de riscos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Saber até onde a organização está querendo assumir certos riscos ou não, para que você possa propor as medidas adequadas, tá bom? Vamos voltar aqui então. Bom, então a análise de risco ela desenvolve a compreensão dos riscos, né? Entender melhor o porquê disso dentro do contexto da organização e auxilia, né, na tomada de decisão. Bom, na análise de riscos, nessa etapa, ela conduz para a avaliação das metodologias e estratégias para a adequada avaliação e tratamento dos riscos. Pessoal, não dá para você desenvolver um projeto de análise de riscos, fazer a adequada gestão de riscos achando que é uma fórmula de bolo. Não é fórmula de bolo. O maior pecado que existe é aquele profissional que chega com uma listinha,
fazendo checklist, né? É maravilhoso, ele facilita bastante, mas um local é diferente do outro local. Os acontecimentos externos influenciam os fatores internos. O modus operandi daquele criminoso lá fora vai influenciar na maneira que você estabelece a sua segurança física da instalação internamente. Então percebem que, eu quero que vocês percebam que não há como dizer que, olha, sempre eu vou utilizar essa metodologia universalmente vai dar certo. Tem algumas coisas que você pode utilizar de uma maneira com mais frequência. Por exemplo, o diagrama de Ishikawa, né? Para você identificar as vulnerabilidades e o porquê daquela vulnerabilidade. O diagrama de Ishikawa você pode usar sempre, mas entre um método quantitativo, numérico, sempre o mesmo, pode ser que ele atenda a necessidade, pode ser que ele não atenda a necessidade. O que vai, mais uma vez, auxiliar nessa tomada de decisão é o desenvolvimento, é o aprimoramento da capacidade de não só identificar riscos, mas também a capacidade de verdadeiramente compreender se aquele risco tem aquela magnitude na qual eu já vi num outro local. Né? Será que o contexto, será que a localização, será que todos os departamentos envolvidos na adequada gestão de riscos, será que aquele risco vai acontecer da mesma maneira como aconteceu num outro lugar lá que eu tive como experiência? Então percebam que não é uma coisa pronta, vai depender entre uma situação e outra, uma organização e outra, isso sofre algumas variações. Então isso é muito importante, né? Então aqui a gente vai poder metodologias a gente coleta, né? Faz uma análise quantitativa e análise qualitativa. Existem várias ferramentas, método Mosler, William T. Fine, tem matriz de riscos, né? Nós temos diversas ferramentas para poder verificar e auxiliar na avaliação dos riscos e no tratamento, tá bom? Aí, claro, aí através disso depois vão vir aí as propostas de tecnologias, de recurso humano, de capacitação e por aí afora. As estratégias, se isso vai ser questão de curto prazo, médio prazo, longo prazo, se a empresa vai assumir o risco daquele evento ocorrer e por aí a gente pode definindo. Vamos lá. Pessoal, na fase de análise de riscos, você precisa fornecer a apreciação das causas. Olha só, é aquela primeira coisa que a gente entra novamente. E as fontes de risco, né? Suas consequências e probabilidades. Aí é legal você entrar com uma ferramenta adequada, até para que você possa demonstrar a magnitude dessa probabilidade, né? Até para você o quê? Fazer a gradação, o nível, né, do risco, para você fazer a gradação, se você vai tratar esse risco imediatamente, se é um risco que pode ser tratado mais futuramente. Tudo bem? Vamos lá. Então você tem que levar em conta também as divergências entre os especialistas, e aqui a gente vai fazer uma observação. As limitações das ferramentas utilizadas. Pessoal, primeira observação, não é porque você colocou, diagrama de Ishikawa é uma ferramenta sedimentada dentro da ciência há muitos anos, né? A gente for falar de matriz de riscos, também sedimentada há muitos anos, reconhecida cientificamente com nível de validade gigantesco. Mas o que vai dizer se a matriz está adequadamente preenchida vai depender justamente dessa expertise de quem a preencheu. Então, mais uma vez a gente entra naquela questão do desenvolvimento e aprimoramento, identificação e a adequada tomada de decisão frente ao que foi identificado. Então, você não pode, mesmo que, olha, a probabilidade do evento aqui é altíssima, tem que corrigir imediatamente essa vulnerabilidade que foi identificada aqui, né? Você tem que levar em conta as outras opiniões. Às vezes a gente, por fazer isso com mais frequência, a gente acaba ficando com
com aquela visão conceitual e com base na minha experiência. Legal, mas por isso que é importante, na etapa de identificação dos riscos, tem uma etapa que antecede, que não está na ISO 31000, né? Não está dentro daquele ciclo de identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, né? Tem uma coisa que antecede essa identificação, pessoal. É uma visita, né? Uma atenta observação de como funciona a organização, para você saber se verdadeiramente aquilo que você diagnosticou, se aquela ferramenta que você utilizou, ela é apropriada para aquela situação. Às vezes, um ponto de vista de uma pessoa que nem é dessa área vai ser capaz de trazer uma solução que você, puxa vida, não tinha pensado nessa circunstância. E essa circunstância me faz pensar, me remete a uma outra coisa que eu deixei de observar e aí vai me levar a uma outra conclusão. Então é muito importante você levar em conta nesse momento, principalmente antes da identificação, você anotar. E nessa fase de análise, você levar em conta as opiniões, né, dos colaboradores, a opinião dos moradores, a opinião da alta direção, para que você possa utilizar a ferramenta adequada, mas também saber se verdadeiramente ela atende àquele risco que você identificou, tá bom? Bom, e você tem na fase de análise de risco, você precisa dizer quais são os impactos tangíveis, né? Aquilo que é palpável. Não pode ficar viajando na maionese, né? Qual o resultado esperado aí, né? Bom, a próxima etapa da gestão de riscos é a fase de avaliação dos riscos, pessoal. Quando a gente fala em avaliação dos riscos, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Quais riscos necessitam de tratamento? Bom, se você identificou o risco e analisou, todos os riscos merecem o seu devido tratamento. Porém, você tem que lembrar que esses riscos têm que ter prioridades. Qual merece o tratamento imediato? Qual risco pode ser tratado daqui a um tempo? Aí a gente entra na questão da estratégia, né? Que vai ser traçada, mas sempre essa estratégia baseada nas prioridades, né? Aquilo que pode impactar mais imediatamente, tem um impacto mais imediato, precisa ser tratado, né? De maneira mais imediata. Aquilo que oferece, então, um grau de risco maior, merece uma atenção maior. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui de um perímetro de uma determinada empresa. Então você verifica que o controle de acesso ali é totalmente deficiente, não tem uma cancela, só tem uma pessoa ali que fica olhando os carros entrando e saindo, tenta anotar, não tem alguma tecnologia que o auxilie no cadastramento, não tem uma câmera que filme caso alguém furte, caso alguém entre, não tem nada. Pessoal, isso aí é uma prioridade zero. Se a gente for colocar dentro de uma matriz de riscos, isso aí vai estar com um risco elevadíssimo. E aí o que vai acontecer? Vai fazer com que você tenha que tratar esse risco de maneira imediata. Ah, mas e aquele departamento que também tem um problema que uma vez... Bom, esse departamento também precisa arrumar, mas pode ser que a gente possa arrumá-lo daqui uma semana, duas, um mês, um ano. Mas você precisa primeiro controlar o seu acesso, entrada e saída e com todos os mecanismos que um adequado projeto traz, tá bom? Então você precisa, na fase de avaliação dos riscos, estabelecer as prioridades e dizer quais precisam de tratamento, né? Pessoal, na fase de avaliação dos riscos, permite comparar os níveis de riscos encontrados, que é justamente esse exemplo que a gente deu da falta de controle de acesso na determinada empresa, comparadamente com aquele departamento que teve algum problema, que também tem algum risco a ser tratado, né? Então, a gente precisa dizer quais os níveis entre eles e quais são as prioridades. Na tomada de decisão,
Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Na tomada de decisão, considerar a tolerância aos riscos assumida na política de gestão de riscos. Então, mais uma vez, vamos voltar lá. Antes de você querer identificar qualquer risco, qualquer vulnerabilidade, o que você precisa fazer primeiro? Conhecer a organização, saber como ela trabalha, quais os departamentos, qual o verdadeiro envolvimento da alta direção e de todos os departamentos. Para você fazer uma política de gestão de riscos adequada, você precisa obrigatoriamente disso. Você precisa saber qual o nível de envolvimento do alto escalão da organização e você precisa do envolvimento de todas as pessoas para que isso saia adequadamente, saia com qualidade, claro. Pessoal, e aí você vai perceber o seguinte, que nesse seu papo que antecede a identificação do risco, você vai pelo menos traçar um norte aí da política de gestão de riscos. Você vai entender até onde eles vão assumir o risco ou não vão assumir o risco. Até onde você vai conseguir dizer, ó, isso é um problema e eles vão enxergar como aquilo não sendo um problema. Isso não significa que você não tenha que apontar o problema. Você precisa sim apontar aquela determinada vulnerabilidade e mostrar qual é o grau de risco daquela vulnerabilidade. Mas você precisa compreender que para implantar a adequada gestão de risco, não adianta você falar que para controlar aquele acesso daquela empresa que a gente falou, precisa colocar uma cabina blindada, precisa fazer o cadastro antes, precisa ter, depois do cadastro vai receber um cartãozinho só para passar na catraca, quando sair ele deposita, e precisa ter uma garra de tigre lá, para se o caminhão de repente for sair e não é para sair, porque está sendo roubado lá dentro, não deixar o caminhão sair, ele não vai gastar tudo isso, ele não está a fim de controlar dessa maneira, porque o fluxo é muito grande, isso vai gerar uma fila. Olha só, ele está já te dando norte do que ele mais ou menos espera. Você está visualizando tudo isso. Olha o fluxo de veículos desse lugar, como é que eu vou controlar o acesso de uma maneira que seria ideal? Sinto muito, você vai ter que adaptar. Você não vai poder fazer o ideal já, até porque eles já te disseram que vai formar muita fila e aliado a isso você também constatou isso, né? Então você já percebe que eles já estão na política de gestão de riscos que estão adotando, já assumindo esse risco. Claro que é muito importante deixar consignado que o ideal seria isso e que está sendo assumido pela organização uma proteção, uma gestão desses riscos nesse nível abaixo. Isso é muito importante registrar, até porque implica na responsabilidade de quem está fazendo a gestão de riscos, né? Afinal de contas, você precisa cumprir metas, precisa estabelecer metas e precisa apresentar resultados dessa gestão de riscos, né? Bom, pessoal, precisa observar sempre requisitos legais e regulatórios. Não adianta você dizer que para aquele risco que você verificou que precisa de um tratamento, aplicar uma medida de avaliação, né? Durante a avaliação, olha, para resolver isso, seria legal se a gente fizesse, matasse lá o criminoso. Não, é legítima defesa? Está em alguma das excludentes de licitude? Não, então não pode, vai contra a lei, você não pode fazer aquilo que vão contra as normas, tá bom? Bom, vamos continuar. Tratamento dos riscos. Então falamos lá da análise dos riscos, com o que eu devo observar na avaliação dos riscos. E agora vamos falar um pouco sobre o tratamento. É o que? É modificar aquilo que eu encontrei de problema. Eu preciso acabar com esse problema. Preciso resolver o problema. Tá bom? Então tem lá uma determinada doença, eu preciso cuidar dessa doença e curar a doença. Eu estou vislumbrando que eu posso ficar doente daqui 2, 3 meses, então já vou tomar aquele medicamento preventivamente para que isso não ocorra, dependendo da circunstância,
Isso é necessário e a mesma coisa para a gestão de riscos nas organizações. Pessoal, tratamento dos riscos, eu preciso modificar os riscos através da avaliação dos riscos tratados. Eu preciso entender que existe um nível de tolerância, e a gente bem falou que isso é de acordo com a política de gestão de riscos, política de gestão de riscos, né? Nível de tolerância dos riscos residuais. Sempre que você tratar risco, pessoal, sempre que você tratar risco, sempre vai ter um risco residual. Por mais que você tenha colocado tudo aquilo na portaria lá que a gente está falando desde o começo de uma portaria, de um controle de acesso mais eficiente, ninguém pode falar e garantir que a probabilidade de um evento seja zero. A hipótese nula deve ser descartada. Isso a gente está falando até, a gente tem aí no meio acadêmico aquele P, né? O índice de significância, onde a gente às vezes acaba descartando a hipótese H0, né? A hipótese nula. Então, na gestão de riscos, você descarte a hipótese nula. Não existe. Tudo bem? Você não pode falar que se você fizer isso, ó, não vai acontecer. Mentira! Sempre vai existir um risco residual. Talvez ele saia, se você puser na matriz de risco, saia lá do ponto vermelhinho e passe para o verdinho, lá embaixo. A probabilidade de evento é muito pequena, mas vai existir. Ela existe, tá bom? Vamos lá. E isso, pessoal, tem que ser, esses níveis têm que ser analisados aí constantemente, porque isso aqui pode aumentar. Principalmente diante de alteração de cenários. E essa alteração de cenários, a gente tem que lembrar de fatores que influenciam, fatores internos, eles são capazes de alterar cenários, e os fatores externos também são capazes de alterar cenários. Importante, tá bom? Implementar, no tratamento dos riscos, eu tenho que implementar novas medidas para tratamento dos riscos intoleráveis, né? Aquilo que não dá para suportar, preciso sempre propor novas medidas, implementar essas novas medidas. Pessoal, eu preciso ter indicadores para avaliação dos riscos. Não pode ser chutômetro, né? Gestão de risco é algo extremamente complexo e profissional. Não pode ser simplesmente assim, ó, coloca a câmera aí que resolveu. Não. Olha, vamos criar um manual de procedimentos e vamos dar um cursinho básico pessoal que resolveu. Também não. Né? Isso não vai resolver. Se for, claro, meramente por uma questão de cumprir aquilo que, sei lá, a seguradora pediu, pensando em gestão de risco patrimonial, né? Pode ter certeza que se ocorrer algum evento fora do normal, vão querer saber exatamente como é que foi feito o gerenciamento de risco, como ele é feito, o gerenciamento. A gente já está falando da fase de implantação, né? Então a gestão de risco tem que ser adequada, tem que ser verdadeira, tem que ser posta em prática, tem que ter o comprometimento de todos, senão não dá certo. Bom, e eu preciso criar, claro, indicadores para mensurar se aquilo está funcionando, se aquilo não está funcionando, se eu preciso mudar ou não. No tratamento dos riscos, pessoal, é obrigatoriamente preciso o quê? Reduzir significativamente a probabilidade de eventos e as consequências negativas às organizações. Na verdade, a razão de ser da gestão de riscos é essa aí, né? Se eu tenho lá, vamos voltar lá naquele controle de acesso, altíssima probabilidade, eu quero adotar todas as medidas para que a probabilidade de ocorrer algo desagradável, desfavorável, seja muito mais baixa do que anteriormente. Para quê? Para que isso não atinja a imagem da minha organização. Para quê? Para que isso não atinja a continuidade da minha atividade. Para quê? Para que você não tenha que acionar o plano de gerenciamento de crise.
E isso faz com que se pare as atividades, pelo menos durante a solução daquela crise. Para tudo isso, para que você possa continuar o negócio de maneira normal, tranquila, sem estresse, sem crise, né? Mas para isso precisa identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar, que a gente já vai chegar lá, tá bom? Pessoal, no tratamento dos riscos tem que ter decisões conscientes, tem que saber exatamente o que vai ser feito, né? Tem que saber como vai ser feito, tem que saber que ferramenta vai ser utilizada. Então, ou seja, isso tem que ser fundamentado e, claro, mais uma vez, trazendo sempre as prioridades claramente definidas. Ah, pode ser A ou pode ser B. Não, ou é A ou é B. Equilibrar sempre no tratamento de riscos, custos e esforços para tratar riscos. Precisa do envolvimento. O envolvimento real da organização faz com que muitas vezes haja uma redução significativa nos custos. Tudo bem? Óbvio, não é que o envolvimento da organização vai fazer com que não haja o investimento em uma determinada tecnologia que é necessária para a redução dos riscos lá que foram encontrados. Mas o cumprimento fiel de normas e procedimentos que são estabelecidos na política de gestão de riscos e depois na implementação, né, no seu gerenciamento do risco, sem dúvida nenhuma, isso muitas vezes pode ensejar em custos menores, porque às vezes você acaba tendo necessidade de um recurso humano, né, de menor quantidade, de uma implementação de algumas tecnologias em menor quantidade por conta desse comprometimento aí da organização. Sempre no tratamento do risco tem que atentar para a compliance, pessoal, ou seja, as conformidades, as normas, as regras. Será que isso que eu vou fazer não vai atentar na questão ambiental? Não vou trazer aí um problema junto a algum órgão ambiental? Será que isso que eu vou fazer não afronta, de repente, alguma lei penal? Será que alguma lei trabalhista, se eu adotar essa medida, que trataria o meu risco? Trata o risco, mas afronta a lei, então não faça. Então, tudo bem? Por isso que tem que ser fundamentado e sempre baseado em quê? Nas leis e normas. Por quê? Se você não fizer isso, você elimina um risco e ganhou outro. E a probabilidade é grande de acontecer. Então não adianta, você elimina um risco e ganhar outro, né? Vamos lá. Monitorar o risco, pessoal. Monitorar o risco é fundamental. Por quê? A partir do momento que identifiquei todas as vulnerabilidades, analisei, né? Verifiquei se realmente é aquilo, avaliei, fiz o tratamento, opa, pronto, agora com certeza a probabilidade da imagem da minha organização ser afetada, a probabilidade da não continuidade de negócios, ela é muito remota, né, disso não acontecer, então agora está tudo ok. Não, você precisa monitorar, né? Aí é fundamental ter o gerenciamento de risco através de alguns profissionais para que você mantenha os níveis de riscos dentro do aceitável, tá bom? Senão pode acontecer, não é que vai. Pode acontecer, você já está assumindo o risco se não monitorar, de aumentar o risco novamente. Vamos dar algum exemplo aqui para você entender um pouquinho melhor? Aquele mesmo controle de acesso, você colocou o funcionário, colocou tudo blindado, colocou uma cancela, colocou uma câmera, colocou tudo maravilhosamente, treinou o funcionário, ótimo. A empresa que fez lá o projeto, fez a implantação da política de gestão de risco, foi embora, você contratou a consultoria e foi embora. Legal. Agora o que vai acontecer? Aquele funcionário vai ficando meio relaxado, nunca acontece nada. Então, para que eu preciso seguir exatamente isso, né? Aquela câmera queima, ele nem viu. Ah, é só uma, tem várias. E aí a probabilidade de evento só vai aumentando, porque aquela câmera queimada é um ponto sensível
que o criminoso, se tiver conhecimento, pode não ser por meio desse colaborador, mas pode ser por meio de outro, mal intencionado, até mesmo de um prestador de serviço, vai verificar, vai ver qual é o ponto sensível e pode entrar por ali, né? Já fica relaxado, não cumpre normas e procedimentos de cadastramento, de repente, de todas as pessoas que vão prestar algum tipo de serviço. Então, quando você tem o gerenciamento de risco, você tem um supervisor de risco que é independente dessa outra empresa que está fazendo esse serviço, para saber se tudo aquilo que foi estabelecido na política de gestão está sendo cumprido. E se não está sendo cumprido, ele vai adotar as medidas para que seja cumprido. Vai avisar a empresa desse funcionário, ou vai propor um treinamento para aquele funcionário, vai informar a empresa sobre aquelas circunstâncias. Tudo bem? Muito importante, então, monitorar os riscos. E aí, falamos então, além do tratamento, é fundamental que você desenvolva o quê? Um plano de tratamento dos riscos. Como é que eu vou fazer tudo isso aí? Eu identifiquei, analisei, avaliei, tratei. Como que eu vou tratar? Vamos lá. O objetivo é documentar, né? Quais foram e são as opções para tratamento dos riscos. Olha, eu quero A, quero B, dentro daquela política que foi estabelecida e dentro, claro, da questão de até mesmo recurso financeiro. Pessoal, o que eu preciso constar no plano de tratamento dos riscos? As razões para a opção, ou seja, aqui tem novamente a influência da política de gestão de riscos, né? Política de GR. Os resultados esperados, eu preciso colocar isso no plano. Por que eu vou optar por isso? Quais os resultados? Quem são os responsáveis? E aí, novamente, a gente lembra sempre da alta direção, tem que estar envolvida, óbvio. Principalmente nessa etapa, né? Na alta direção, o responsável pela implementação. Então, qual é o papel do profissional ali? Você só quer que alguém crie uma política de gestão de riscos e coloque, né, identifique, analise, avalie, trate e depois, obrigado, pode deixar que eu tomo conta, ou você quer também um adequado gerenciamento de risco, e isso, claro, não dá para você fazer gerenciamento de risco com outras atividades acumuladas, né? Óbvio que você faz gerenciamento de risco com uma coparticipação das pessoas, mas o papel delas é muito pequeno, né? É muito pequeno, mas fundamental para que aquele eixo todo se movimente e funcione, né? Então, pessoal, essa implementação vai ser como? Com gerenciamento de risco, vai ter o profissional, então, que vai fazer esse adequado gerenciamento. Isso é sempre mais adequado, ter alguém que faça o gerenciamento de risco, independente da empresa que presta lá o serviço de portaria, independente da empresa que preste lá o serviço de vigilância patrimonial, porque ele não vai ter interesse direto àquele serviço, ele tem interesse em manter o nível aceitável de risco dentro da organização sempre, para que não ocorra nada com a empresa, com a organização. Tá bom? Vamos lá. Então, além disso, você tem que constar o que no plano, pessoal? As ações propostas, o que vai ser feito, como vai ser feito, em quanto tempo isso vai ser feito, os recursos necessários, e aqui você tem que ter uma certa flexibilidade, e essa flexibilidade, principalmente, tem que ter opções, né, no que diz respeito à tecnologia, e a gente fala isso, porque hoje a gente tem uma série de equipamentos que são parecidos, não são iguais, mas tem uma grande diferença de preço. Recursos requeridos e disponíveis, as ferramentas para mensurações do resultado. Então, caso opte pelo gerenciamento do risco, né, para manutenção, monitoramento desses riscos, como é que isso vai ser feito? São relatórios semanais, são relatórios mensais, eu vou ter um supervisor de risco aqui no local, você me propôs uma central, um circuito fechado de televisão, eu vou ter esses operadores, ou esses operadores vão ser da empresa que já faz a vigilância aqui do local, não é o ideal, né? O ideal
é que todo esse gerenciamento seja feito pela gerenciadora de riscos e não dividindo aí as funções, né? Então, como que vai ser feito isso? Cronograma, né, de implementação e uma programação aí. Isso é fundamental constar no plano de tratamento dos riscos. E os riscos residuais, você tem que observá-los também no plano de tratamento e tem que estar documentado, tem que estar monitorado e submetido à análise crítica constantemente. Por que isso, pessoal? Isso é até uma grande justificativa para você ter o gerenciamento de risco. Porque se você não tiver o gerenciamento de risco, esse risco que é residual hoje pode se tornar um risco de grau altíssimo amanhã, né? Então é muito importante. Aqueles que têm o papel de tomar a decisão dentro da organização têm que estar sempre cientificados dos resultados obtidos e dos riscos residuais assumidos. Afinal de contas, por vezes, por uma questão de recurso financeiro, por uma questão de recurso humano, por uma série de fatores, eles vão assumir determinados riscos. Mas isso precisa estar documentado para que não enseje em responsabilidade para você que está, de repente, gerenciando esse risco ou fez a política de gestão de risco, tá bom? Bom, monitoramento e análise crítica dos riscos, pessoal. A gente tem que... O que é fazer isso aqui? Isso é fundamental. Aqui a gente já está falando praticamente do gerenciamento do risco. Checagem e vigilância constante. A frequência, pessoal, periódica, né? Tem que ter lá, o ideal é diariamente. Com a ocorrência de um evento, né? Que é quando ocorre crise ou pós-crise, mas quando ocorre isso, você tem que ter uma equipe de pronta resposta, né? Quando a pessoa opta por esse tipo de gerenciamento de risco, você tem que ter uma equipe de pronta resposta. Quando a gente fala que teve aqui uma ocorrência, você vai ter que ter também um plano de gerenciamento de crise para que impacte no psicológico do colaborador, para que impacte da menor maneira possível na imagem da organização, na confiabilidade que ela tem perante lá aqueles seus clientes, para que impacte da menor maneira possível na continuidade dos negócios. Então aí é fundamental. Quando se opta em fazer monitoramento só quando tem alguma ocorrência, já é muito complicado, né? Muito complicado. Então, obrigatoriamente tem que ter um plano de contingência, plano de gerenciamento de crise e uma equipe de pronta resposta para resolver aquela crise e já, novamente, tratar aquele risco lá, por que aconteceu aquilo, como é que eu faço para aquilo não ocorrer novamente, e aí esperar a nova ocorrência se a pessoa optar dessa maneira. O ideal é um monitoramento diário, constante, né? Periódico aí. Pessoal, o monitoramento, também a ideia é garantir o controle dos processos estabelecidos, né? Aquilo que foi estabelecido na política de gestão de risco, aquilo que foi estabelecido na implementação, fielmente cumprido, tudo bem? Normas, procedimentos, tecnologia funcionando e tudo mais. Busca constante por informações que aprimorem o monitoramento dos riscos. Não é porque você colocou uma tecnologia até pouco tempo atrás, uma câmera analógica era maravilhoso, o importante era ter câmera. Hoje já não mais, hoje a gente já tem câmera que acaba gravando em HD, a qualidade é muito melhor, quando dá o zoom consegue aproximar e identificar melhor a pessoa. Então você precisa sempre buscar novos mecanismos e, claro, dentro da política de gestão de risco que foi adotada pela organização, saber se a organização também está adepta a fazer aquela substituição, porque muitas vezes isso impacta financeiramente na organização. Mas ela tem que entender que isso é investimento, né? Analisar constantemente os cenários externos, pessoal, principalmente modus operandi, o que está mudando, muda toda hora, e internos, né? Saber as tendências, as mudanças, compreender o mercado, né? O modus operandi, as boas práticas e adotar, mudar
novas tecnologias, ferramentas adicionais, e isso aqui é muito importante. Capacitação, no mínimo, anual. No mínimo anual. Tem que ter lá algum estágio de aprimoramento profissional para que se revejam alguns pontos, né? Olha, você cumpre essa norma, esse procedimento? Cumpre, mas você implantou algo novo. Ele em pleno serviço vai fazendo aquele algo novo. Mas, pessoal, chega uma determinada quantidade de informação que você precisa dar um tempo para a pessoa assimilar tudo aquilo. Então é importante que você faça sempre aí, o IBRAGESP mesmo tem cursos, você pode fazer online, por celular, tablet, presencialmente, 1 dia, 2, 4 dias, tudo depende do qual curso que você quer. É importante sempre rever alguns conceitos principais. Que nem falando em gestão de riscos, relembrar lá os princípios, né, da gestão de riscos, fundamental, principalmente a questão de algo personalizado, tem uma série de princípios lá, mais de 10 princípios, que você precisa relembrar, porque senão você acaba errando em algum momento e isso pode implicar na continuidade do negócio, tá bom? Então, essa capacitação constante é fundamental, tá bom? Bom, e o monitoramento tem que ser capaz de apresentar resultados, né? Tem que ser divulgados e utilizados para a análise crítica, né? Tem que falar, tá bom, não tá, o que não tá bom, o que pode melhorar, como pode melhorar, o que eu preciso fazer. Então eu preciso, na verdade, professor, ter um plano de melhoria contínua, exatamente, é isso, sempre buscando mais e melhor, né? Da constante reestruturação da gestão de risco. A política de gestão de risco, não é porque foi estabelecida que também não pode mudar. Ela não só pode, como deve. Não pode ser um trilho, né? Tem que ser uma trilha com várias alternativas. É isso que a gente tem sempre que buscar aí na adequada política de gestão de riscos, no gerenciamento de riscos, tá bom? Pessoal, falamos hoje então de um assunto extremamente importante, né? Sugiro que você reveja essa aula algumas vezes, porque tem muitos detalhezinhos aí, muitos detalhes conceituais, muita coisa que a gente falou, que é muito importante que você lembre na prática. Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado e até a próxima.